Com um mês de funcionamento, pelo menos 135 mil viaturas passaram pela ponte Maputo-Catembe. Comissão Nacional de Exames diz que não vai cancelar exame de Física da 10ª classe sem ter elementos suficientes que comprovem a existência de fraude. Bem-vindos às notícias no Jornal da Noite. O Presidente da República impulsou na manhã de hoje 2 procuradores-gerais adjuntos. Na ocasião, Filipe Nunes exigiu responsabilidade e mais aproximação da justiça aos cidadãos. Juro por minha honra dedicar todas as minhas Numa cerimónia que contou com a presença de membros do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, o chefe de Estado impulsou Glória da Conceição Adamo e Samuel Justino Miambo para cargo de Procurador-Geral Adjunto. Aos impulsados, Filipe Nunes exigiu mais trabalho para que os órgãos da Justiça estejam cada vez mais próximos do cidadão. Dando sinais claros de determinação nas investigações para que os infratores sejam responsabilizados. Por isso, insto-vos a aproximar-se cada vez mais dos cidadãos, usando as ferramentas ao vosso dispor, para que os cidadãos conheçam não apenas os seus direitos e deveres, mas entendam o que é um processo judicial, como o mesmo funciona, quem e como os pode representar em juízo. Na mesma cerimónia, foi impulsado Ismael Panachande para ser membro da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Dê o seu contributo para que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos se erga como um ator proeminente, capaz de identificar as fragilidades e apontar os erros, mas também de sugerir as soluções ou alternativas menos gravosas para os cidadãos lesados e para o Estado. Antes de assumirem o cargo de Procurador-Geral Adjunto, Glória da Conceição Adamo era Subprocuradora-Geral da cidade de Maputo e Samuel Justino Miambo era assessor da Procuradora-Geral da República. O antigo Procurador-Geral da República diz que a sociedade deve ajudar o Ministério Público a crescer, não se limitando apenas às críticas. Sinai Nhatatima falava hoje em Maputo, num evento alusivo aos 40 anos do sistema judiciário do país. Juízes, advogados, procuradores e magistrados do Ministério Público estiveram reunidos esta quarta-feira em Maputo para refletir sobre os 40 anos do sistema judiciário no país. Que condicionava o nosso funcionamento. No evento, coube ao antigo Procurador-Geral da República, Sinai Nhatatima, contar a história do Ministério Público, que, aliás, para ele, confunde-se com a história do país. Nós lutamos muito com a falta de recursos, no princípio, e durante muito tempo, mas isto também foi motivo para galvanizar o nosso esforço e continuarmos a desenvolver o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República. E pelo resultado que nós podemos apresentar hoje, houve crescimento do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Para que o sistema judiciário continue a crescer, Sinai Nhatatima defende uma maior compreensão da sociedade sobre o papel do Ministério Público. Não basta criticar porque o Ministério Público não faz isto, não faz aquilo. É preciso também colaborar com o Ministério Público, porque muitas vezes, quando a sociedade, os cidadãos são solicitados a colaborar, mesmo para questões processuais, às vezes isso não acontece. Isto acaba dificultando o trabalho do Ministério Público. Questionado sobre o grau de independência do Poder Judiciário, Nhatatima diz que ela está consagrada na Constituição, mas os magistrados são a peça fundamental para que ela se faça sentir. Na falta de integridade, é aí que entram outros problemas, portanto, de compromissos com este, com aquele, e se o compromisso não for devidamente honrado, surgem esses problemas. Portanto, a primeira defesa, a primeira arma de proteção do próprio magistrado
da sua independência é a sua integridade. Em 1980, Sinai Titima foi nomeado vice-procurador-geral da República e atualmente é juiz conselheiro jubilado do Tribunal Supremo. Renamo mostra-se desapontada com o despacho de nomeação interina de 3 oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e considera que está a ser violado o acordo assinado pelo Presidente da República e o seu coordenador nacional interino. A Perdige exige que as nomeações sejam efetivas. Um dia depois de o ministro da Defesa Nacional, Atanásio Mtomuk, ter anunciado a nomeação interina de 3 oficiais que, nos termos do acordo celebrado pelo Presidente da República e pelo Coordenador Nacional Interino da Renamo, vão ocupar cargos de chefia no Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, o partido da Perdiz convocou uma conferência de imprensa para mostrar o seu desapontamento. O memorando de entendimento, ora assinado, por Suas Excelências, o Coordenador Nacional do Partido Renamo, General Ossuf Mamad, e pelo Presidente da República de Moçambique, não prevê nomeações interinas. Segundo, a reconquista da paz e da reconciliação nacional não deve basear-se em soluções paliativas e temporárias, sob pena de termos uma paz e reconciliação precárias, o que pode ditar a continuação da instabilidade no nosso país. Terceiro, apelamos ao Governo e ao Presidente da República de Moçambique para cumprirem escrupulosamente o memorando de entendimento e rever com urgência as nomeações interinas por efetivas. A Renamo considera esta situação como sendo uma ameaça à paz efetiva no país. Não sabemos se o Governo ainda se sente em condições para continuar a trabalhar. Mas do lado da Renamo, nós estamos em condições. Por isso, de forma pacífica, temos trazido a razão aos nossos compatriotas, nomeadamente o Governo de Moçambique. Olhando para este rumo de acontecimentos, a Renamo vai desligar a fita ou não? A ficha, dizia. Nós não podemos ligar a ficha. Nós queremos paz, nós queremos estabilidade, nós queremos desenvolvimento. Portanto, temos compromissos para com esse povo, o nosso povo, como Moçambique. Portanto, por isso, tudo estamos a fazer para que, de fato, alcancemos uma paz efetiva e uma verdadeira reconciliação nacional. Já Frelimo diz que estas nomeações mostram que o Governo e o Presidente da República querem cumprir com o acordo e que estão comprometidos com a paz. Mostra claramente que o camarada Presidente mais uma vez traz aquilo que é o seu pensamento de inclusão e que todos os moçambicanos podem fazer parte da construção deste país. Todos os moçambicanos são importantes para fazer parte do desenvolvimento deste país. E mostra mais uma vez também a sua coerência de que para ele, este assunto de paz é um assunto irreversível e que, se houver qualquer que seja atraso, não é por parte do camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi. O MDM considera-se mais uma vez excluído do processo e diz que o acordo devia ser tornado público. Queremos manifestar aqui o nosso desacordo pelo fato de não ter sido tornado público, digamos assim, um acordo, os termos do acordo alcançado entre o chefe de Estado e o líder da Renamo, em sede do diálogo bipolar. Por outro lado, é que o MDM, como sabem, defende um exército, uma polícia republicana, porque uma polícia e um exército não podem estar inclinados com tendências político-partidárias. O memorando de entendimento assinado no dia 6 de agosto passado prevê o enquadramento numa primeira fase de 14 oficiais superiores e generais para dirigirem alguns departamentos do Estado-Maior-General. Pelo menos 135 mil viaturas já passaram pela ponte Maputo-Catembe no seu primeiro mês de funcionamento. Segundo a Maputo Sul, os números superam as projeções e o balanço é positivo, apesar do registro de 3 acidentes graves, onde morreu uma pessoa.
Passa um mês desde a entrada em funcionamento da ponte que liga as duas margens da Baía de Maputo, incluindo as estradas de ligação. Em entrevista à STV, a empresa pública responsável pela gestão da infraestrutura faz um balanço positivo dos primeiros 30 dias. Vamos por partes. Acidentes de viação. Tivemos para aí 4 ou 5 acidentes ao longo de várias secções da estrada que vai até a Ponta Douro, particularmente no troço que vai a Ponta Douro. E a indicação que a Polícia de Trânsito nos dá é, em quase todos os casos, excesso de velocidade. Tivemos um caso triste em que dos 5 ocupantes de uma viatura que se despistou e capotou, a nossa equipa de socorro foi lá, agiu por emergência e levou-os ao Hospital Central de Maputo, e no dia seguinte uma das vítimas viria a perder a vida. Fluxo de viaturas. Aqui no caso particular da ponte Maputo-Catembe, os números indicam um pouco mais de 135 mil veículos nestes 30 dias, portanto de 10 de novembro a 10 de dezembro. Maioritariamente viaturas da classe 1, muito próximo dos 90% são carros ligeiros. Na portagem de Mudiça, que é a que está a servir a estrada para a Ponta Douro, registramos um pouco mais de 35 mil viaturas neste mês. Isto dá uma média diária próxima daquilo que eram as projeções. Os estudos que foram feitos indicavam que teríamos no primeiro ano de exploração uma média de 4 mil veículos por dia, e nós estamos agora a andar a cerca de 4.500 viaturas por dia. Movimento dos transportes públicos. Foi interessante ver que com estas 5 viaturas eles conseguiram fazer cerca de 2.000 travessias, por aí 1.860, e neste total de viagens conseguiram transportar quase 140 mil passageiros. Correções da infraestrutura. Os casos na ponte são mínimos, não detectamos grandes problemas em relação à estrutura principal, mas, por exemplo, o pavimento da estrada, há locais onde o asfalto já mostra sinais de estar a começar a fissurar. Há questões de funcionamento aqui do posto de portagem. Quando há cortes de energia, por exemplo, os nossos geradores não estão a acionar automaticamente, e isso obriga a que o sistema se vá abaixo. Se estiver algum automobilista, ele é obrigado a perder mais tempo enquanto nós vamos acionar manualmente. Isto é um defeito que tem que ser corrigido. Havia problemas também nos próprios softwares, problemas de contagem. Enquanto o sistema na cabine contava bem, o registro que era enviado para o computador não estava a ser fiel, algumas vezes duplicava um tipo de veículo. Estes são aspectos que estamos a corrigir. Finalização das vias de acesso. Ter ali 2 novas rotundas, uma do lado da Avenida da ONU, a outra exatamente onde a Avenida 25 de Setembro se junta à Avenida das Estâncias. Este é um trabalho que ainda há por fazer. No momento em que estivermos a fazer este arranjo, vamos cuidar do asfalto da parte que falta na Avenida da ONU e entrar ligeiramente para a parte do município. Preparação para a quadra festiva. Este posto de portagem tem 12 portas, 6 em cada sentido. Neste momento só estão a funcionar 2 em cada sentido. Portanto, quando se aproximar a época festiva e esperando que haja muita utilização, muito fluxo de veículos, vamos ter turnos maiores. Portanto, os nossos cobradores e mesmo os supervisores serão em número duplicado. O mesmo vai acontecer na portagem de Mudiça. O grande desafio com a aproximação da quadra festiva é o controle da segurança rodoviária. E aqui já fizemos o apelo à polícia, ela tem estado a colaborar bastante bem, e a nossa expectativa é que eles reforcem as medidas de fiscalização. Os agentes econômicos da Ponta Douro têm estado a chamar-nos porque já estão a antever muitos desafios na Ponta Douro. Aquela praia durante este tempo todo foi quase inacessível, e de repente qualquer pessoa de Maputo em menos de 2 horas consegue estar lá com viaturas pequenas. Estas viaturas pequenas não têm muita facilidade de circulação, as vias internas dentro da vila são muito arenosas por causa da proximidade da praia, são mesmo dunas, e os operadores estão muito preocupados com onde é que vão ficar estas viaturas pequenas. Estamos a estudar soluções, já foi criada uma área para estacionamento, para evitar que as pessoas levem os carros à praia. Vai haver ali um parque de estacionamento a menos de 500 metros da praia. A empresa de desenvolvimento de Maputo Sul ainda tem 12 meses para notificar o empreiteiro a fazer arranjos que julgar necessários. 2 mortos e 5 feridos é o resultado da chuva, acompanhada de ventos fortes e trovoadas que sacudiram a cidade de Nampula ao princípio da noite de ontem. 22 diagonal 21. A chuva atingiu um volume de 160 milímetros, cifra considerada
como tendo sido uma grande precipitação, de acordo com os serviços de meteorologia. Em Nampula foi o epicentro das chuvas, onde atingimos a cifra de 160 milímetros em cerca de 2 horas de tempo. Portanto, isto é de facto muita precipitação no terreno. Ao nível dos bairros, são visíveis os rastros da fúria das águas que lembraram os moradores para se precaverem nesta época chuvosa, porque os prejuízos podem ser maiores. Entretanto, 5 pacientes deram entrada no banco de socorros do Hospital Central de Nampula, onde 2 perderam a vida. Uma vítima de descarga elétrica na via do aeroporto, por causa de uma senhora que vinha com sua criança, chegou já sem vida, com sinais de queimadura, claro. O segundo caso foi na zona da expansão. Houve queda da parede sobre a vítima e perdeu vida ainda antes de chegar ao hospital. Os outros 2 casos de queda de parede foi no bairro de Namutequeli e o segundo no Marreira. Esses foram tratados e voltaram à proveniência. E o terceiro caso no bairro da Expansão. A vítima vinha usando o telemóvel ligado à ficha. A chuva começou pelas horas das 17 até quase às 21. Mas como a chuva nós sabemos que não vai parar por aqui. Queremos tentar fazer o possível de tentar resolver um pouco. A ideia de quantas casas é que ficaram afetadas aqui? Quase há cerca de 15 casas. Os serviços de meteorologia alertam que virão dias difíceis, com previsões para Nampula a apontarem chuvas normais, com tendência para cima do normal no período de janeiro a março. O INGC exorta as autoridades do Conselho Autárquico da Beira a erguer infraestruturas necessárias para garantir a segurança de centenas de famílias que residem no novo bairro de expansão Dunda 2. A exortação foi lançada nesta terça-feira pela diretora-geral do INGC, Augusta Maíta, depois de visitar aquele bairro onde, devido à pouca chuva que caiu nos últimos dias, já há poças de água a circundar várias residências. Para Augusta Maíta, o Conselho Autárquico da Beira deve apostar urgentemente na construção de infraestruturas para melhorar as condições de habitabilidade no bairro Ndunda 2, apostando primeiramente na construção de valas de drenagem. Nós observamos que existem construções desordenadas ainda, que será necessário um nível de intervenção das autoridades competentes para resolver e melhorar os níveis de aterros e também para criar algumas condições em termos de valas de drenagem para permitir que efetivamente haja condições seguras para que as populações estejam neste local. Como podem observar, foi uma chuva que ainda não é significativa e já temos pequenos amontoados alagados. Se a chuva continuar, daqui a pouco já não haverá condições para as pessoas transitarem. As chuvas que continuam a cair na zona centro já começaram a condicionar a circulação de pessoas e bens em alguns pontos da província de Sofala, como por exemplo na ponte sobre o rio Mituxira em Nhamatanda. E ontem mesmo também fizemos apelos à população para tomar medidas de precaução em relação à transitabilidade. Como sabem, nós também já temos posicionadas as nossas equipas de Comitê de Gestão de Calamidade no local, com embarcações para permitir a livre circulação de pessoas que queiram se fazer de uma margem para outra. Por enquanto são estas medidas que nós podemos tomar para continuar a dar assistência à nossa população, enquanto medidas mais estruturais vão sendo desenhadas. Refira-se que a previsão meteorológica indica que a partir desta quinta-feira a região centro do país voltará a ser afetada por chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes e trovoadas, fato que levou a diretora-geral do INGC a apelar aos comitês locais de gestão de risco a serem proativos. Ainda na cidade da Beira, uma criança de 2 anos de idade morreu afogada. Ontem, a vítima encontrava-se a brincar num quintal vizinho em obras quando caiu num poço. Uma criança de 2 anos de idade morreu por volta das 12 horas desta terça-feira na cidade da Beira, no bairro Macurungo, vítima de afogamento. A menor caiu neste poço no momento em que estava a brincar com um grupo de amigos. Não se sabe ao certo o que terá acontecido, porque nenhum familiar ou quer nos contar o que terá acontecido e não há disponibilidade de ninguém da vizinhança que terá assistido o caso disponível para nos relatar o que terá acontecido. Não entendi nada, não entendi ninguém.
Tá bom, tá bom. Não estou falando nada. Era para ver se pode falar consigo ou não. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades foi prestar a sua solidariedade e apoio à família da criança na manhã desta quarta-feira e aproveitou deixar apelos a todos aqueles que possuem poços no sentido de vedarem os mesmos. Eu queria pedir para que toda a gente que tem poços abertos, que sinalizasse no sentido de que as crianças não puderem passar por lá, porque de outra maneira vamos ter mais casos. A chuva ainda não começou a cair o suficiente para nos preocuparmos, mas já está a acontecer isso. Isso significa que quando estiver a cair em grande quantidade vamos ter grandes problemas. Membros da Assembleia Municipal de Climane reclamam 3 meses de salários em atraso, incluindo o 13º. Estes membros não reconhecem Manuel de Araújo como o edil de Climane. Esta quarta-feira, os membros da Assembleia Municipal de Climane pretendiam desencadear uma greve que consistiria no encerramento das instalações do Conselho Municipal, situação que obrigou a polícia a cercar as instalações para evitar a paralisação das atividades. Faz esse mês de dezembro 3 meses de remuneração dos membros eleitos que o Conselho Municipal não paga. E nós ontem tivemos um encontro com o representante da autoridade administrativa e o substituto do vereador, do presidente do Conselho Municipal, o vereador de infraestrutura, o Otávio, no gabinete de representante da autoridade administrativa, onde este comprometeu-se em fazer uma declaração a dizer que quando que ia pagar o salário aos membros da Assembleia Municipal da cidade de Climane. Ele ainda afirmou durante o encontro que existe verba para se pagar o salário. Então, cabia à edilidade reconhecer aos membros da Assembleia Municipal que somos elementos do Estado. Nós não estamos a trabalhar para alguém, nós estamos a trabalhar para o governo. Então, cabe ao governo nos pague aquilo que é a nossa remuneração. Há 2 problemas em volta do caso. O primeiro é que os membros da Assembleia Municipal não reconhecem Manuel de Araújo como edil de Climane em função da decisão do Conselho de Ministros de perda de mandato do edil. O segundo tem que ver com a não decisão final do caso pelo Tribunal Administrativo, que neste momento está a instruir o processo. Condicionar o pagamento de salário porque não foi aprovado o orçamento retificativo, estamos a dizer que os membros da Assembleia não recebem este salário. Aliás, havendo déficit de salário, não podia, portanto, funcionários, ele e os outros, receberem salários. Esse aqui é o problema. As normas existem, dizer, olha, isto vai levar muito tempo, não é? Então, vocês devem continuar, avancem. Nós vamos avançar. Ou então o decreto está nulo, ou então o decreto continua. Nós vamos respeitar. Estamos a dizer que nós aqui servimos o povo e não estamos aqui a querer sabotar ou porque não gostamos do presidente. Não. É um assunto de lei. O edil de Climane, Manuel de Araújo, não está na cidade de Climane. Está ausente em missão de trabalho, sendo por isso que não nos foi possível colher a reação em volta deste assunto que marca a atualidade ao nível da cidade de Climane. Imagem de Varson Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Climane. Terminou ontem a fase do interrogatório dos arguidos do caso Ataques Armados em Cabo Delgado. No final da sessão, o juiz da causa marcou para 19 de dezembro o início da audição dos declarantes. Os últimos 2 réus do caso Ataques Armados em Cabo Delgado chegaram ao tribunal sob fortes medidas de segurança e com um aspecto debilitado. Um dos arguidos é considerado peça-chave para o esclarecimento do caso, supostamente por ser um dos instrutores de treinos militares do grupo armado que, desde outubro de 2017, vem fazendo ataques contra civis e forças de defesa e segurança. Trata-se de um ex-membro da polícia que teve de ser carregado ao colo por um réu que ia ao tribunal para ouvir a sentença de um outro caso que foi julgado pelo mesmo juiz. No interrogatório
interrogatório, o suposto instrutor dos atacantes não só protestou a sua inocência, como também afirmou que não conhece o grupo, nunca esteve num campo de treinos e na sua vida nunca ensinou alguém a disparar uma arma de fogo. Além de responder às perguntas do juiz, do Ministério Público e da Defesa, o suspeito aproveitou a audição para denunciar a tortura a que foi submetido, supostamente pelas forças de defesa e segurança. Na sequência das agressões físicas, o jovem ficou impossibilitado de se locomover. Outro réu ouvido esta terça-feira, um jovem de nacionalidade tanzaniana, também negou seu envolvimento nos ataques e disse que saiu do Zanzibar para Moçambique apenas para pescar. No final da sessão, que durou 3 horas, o juiz da causa marcou para 19 de dezembro o início da audição dos declarantes, mesmo faltando por ouvir um réu que se encontra doente. O primeiro julgamento dos suspeitos de envolvimento nos ataques em Cabo Delgado iniciou a 3 de outubro último e conta com 189 arguidos entre moçambicanos e estrangeiros. Os ataques no norte de Cabo Delgado iniciaram em outubro do ano passado e, apesar da forte presença das forças de defesa e segurança, o grupo continua a aterrorizar as populações, sobretudo nos distritos de Nangade e Macomia, onde só este ano mais de 20 pessoas foram mortas e dezenas de casas incendiadas. O Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Boa noite de novo, estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade. O Ministério da Cultura e Turismo e a Confederação das Associações Económicas lançaram hoje a época alta de turismo. Durante este período, as duas instituições deverão trabalhar em conjunto para garantir serviços de qualidade aos turistas nacionais e estrangeiros. 2017, 9 meses, registramos 759 mil visitantes. E em 2018 registramos 1.653.000. A contribuição do PIB do turismo para a área de alojamento e restauração aumentou. 2017 foi 2,2 e 2018, durante 9 meses, foi 3,5. E é mesmo para garantir a continuidade destes números que o Ministério da Cultura e Turismo juntou-se à Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Esta quarta-feira lançaram a época alta do turismo, durante a qual vão ser realizadas as campanhas de boas-vindas e a de restaurante amigo do cliente, como forma de estimular a vinda de mais visitantes. Que consistirão na recepção dos turistas, hóspedes, visitantes, com oferta de brindes e folhetos, as informações dos principais destinos do país. Serão realizadas visitas, igualmente de monitoria, aos principais estabelecimentos de restauração para observação das regras de higiene, melhoria de qualidade dos serviços. E por falar em época de festas, a Inspeção de Atividades Económicas de Moçambique juntou-se ao setor privado para assegurar que os operadores não vendam tabaco sem o selo fiscal ou a menores de 18 anos de idade. A INAI diz estar atenta. Nos estabelecimentos, os cigarros não podem estar nas prateleiras. Deve estar em locais em que as crianças não tenham como pegar e adquirir o produto. Mesmo que o pai mande comprar, o pai deve ser processado. O evento contou com a presença da Polícia de Trânsito, que assegurou que vai ser implacável contra os condutores que se fizerem à estrada sob efeito de álcool ou sem carta de condução. A Comissão Nacional de Exames diz que não vai cancelar o exame de Física da 10ª classe sem ter elementos suficientes que comprovem a existência de fraude. A poucos minutos depois do exame de Física da 10ª classe, segunda época, os alunos da Escola Secundária Estrela Vermelha mostraram-se satisfeitos com a prova. O exame foi muito bom. Para quem estudou, para quem não estudou, não sei dizer como é que ocorreu. Foi muito bom. Ao menos eu estudei muito arduamente para conseguir fazer. Como na primeira época não consegui.
O diretor confirma o empenho dos alunos e diz não ter informação sobre a circulação do exame antes da hora da prova. Não, nós não tivemos conhecimento, estou a ter conhecimento agora, não é? E não temos nenhuma evidência que nos leve a confirmar isso aí. Para nós aqui as coisas correram devidamente. Entretanto, o Instituto Nacional de Exames, Certificação e Equivalências admite a hipótese de fraude. Portanto, não temos neste momento nenhuma informação que nos possa garantir que devemos tomar alguma ação para anular o exame de física. Mesmo reconhecendo fragilidades no sistema de elaboração de exames, a instituição garante que não vai cancelar o exame de física da 10ª classe sem que hajam provas concretas, tal como aconteceu com o exame de física da 12ª classe. Num processo social como esse, muito abrangente, há sempre os violadores. O que nós estamos a dizer agora é alertar como Ministério da Educação. Vamos estar atentos aos violadores do processo da formação da sociedade para os encontrar e tirá-los à cara, e tirá-los para toda a gente ver que... Enquanto as investigações decorrem, o Instituto Nacional de Exames, Certificação e Equivalências já toma medidas como forma de desincentivar a prática de fraude. Partidos políticos na Nigéria assinaram ontem um acordo de eleições pacíficas que proíbe o uso de religião e etnia para promover campanha e incitamento à violência. Estamos a olhar o mundo. Faltam 2 meses para as eleições presidenciais na Nigéria, nas quais o presidente Muhammadu Buhari vai procurar renovar o mandato. Esta terça-feira, líderes de vários partidos políticos da Nigéria assinaram um compromisso de realizar eleições pacíficas, evitando instrumentalizar a religião e as etnias para promover as suas campanhas eleitorais, o que pode suscitar violência. A cerimônia foi marcada pela ausência de Atiku Abubakar, principal líder da oposição. Abubakar, que já foi vice-presidente da Nigéria, disse que não chegou a receber o convite, mas tem interesse por eleições livres, justas e pacíficas. As eleições na Nigéria têm sido marcadas por momentos de violência. De acordo com a Human Rights Watch, a violência nas eleições de 2011 resultou na morte de 800 pessoas e 65 mil deslocados. 3 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas durante um suposto ataque terrorista num mercado de Natal na França. O atacante ainda está em fuga. A noite de terça-feira em Estrasburgo, cidade da França, foi marcada por uma tragédia. Um homem que portava uma arma semiautomática abriu fogo contra as pessoas que estavam no mercado de Natal. 3 pessoas perderam a vida e 13 estão feridas. Depois de um curto tiroteio com a polícia francesa, o homem terá roubado um táxi, pondo-se em fuga. Ainda não se sabe o paradeiro do atacante, que se suspeita pertencer a um grupo terrorista. O presidente francês Emmanuel Macron, cujo governo enfrenta uma moção de censura, já manifestou solidariedade da nação para com as vítimas de tiroteio. A primeira-ministra britânica enfrenta uma moção de censura instaurada pelo seu próprio partido conservador. Theresa May avisa que, se perder a liderança, todos os esforços alcançados sobre o Brexit não terão valor nenhum. O Partido Conservador, que governa o Reino Unido, encontra-se em crise de união. Alguns deputados decidiram mover uma moção de censura contra sua líder, Theresa May, que atualmente se encontra em desespero de salvar o acordo de Brexit. A primeira-ministra britânica disse que lutaria com todas as forças para sobreviver à moção de censura que pesa sobre si. May precisa de 158 votos para manter a liderança. Até agora, 48 conservadores entregaram ao comitê 122 cartas de reprovação da liderança de May. A primeira-ministra, que cancelou a viagem para Dublin para defender a sua liderança, disse que, se perder o poder, o Reino Unido corre risco de perder o acordo de Brexit e retornar à estaca zero. Caso May vença esta batalha parlamentar, ela ficará imune a outra moção de censura durante um ano. Mais uma vez, May vai esta quarta-feira defrontar o seu maior opositor, Jeremy Corbyn, principal líder da oposição, num debate parlamentar.
Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã a capital do país irá registrar uma máxima de 31 graus e uma mínima de 20, 32 graus de máxima para Xai-Xai, 19 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 31 graus e 23 de mínima. No centro do país, a cidade de Tete terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 22, 30 graus de máxima para Chimoio e 18 de mínima, 30 também de máxima para Beira, 24 de mínima. Climane terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 24. No norte do país, 26 graus de máxima para Lixinga e 17 de mínima, 33 graus de máxima em Pemba e 26 de mínima. Nampula, 31 de máxima e 22 de mínima. Intervalo, até já. Bem-vindos de volta ao jornal e agora para lançar um olhar ao desporto. O Desportivo de Maputo apresentou uma denúncia de má inscrição de um jogador da Associação Desportiva de Macuacua junto à Federação Moçambicana de Futebol. O jogador denunciado chegou ao país em 2016 com nacionalidade ganesa e estranhamente foi inscrito este ano com nacionalidade moçambicana. A Federação Moçambicana de Futebol diz estar ainda a analisar o caso. O caso data de setembro deste ano, mas tem precedentes de 2016, a altura em que o Desportivo de Maputo tentou contratar o jogador Samuel Siao, de nacionalidade ganesa, mas sem sucesso. Na altura, através deste documento, a Federação Moçambicana de Futebol alertou aos alvinegros para a não utilização do jogador, pois o mesmo não tinha sua situação profissional de futebol regularizada para jogar em Moçambique, ao não declarar o estado de condições de contrato com seu anterior clube, o The International Football Club do Ghana. O fato é que passados 2 anos, ou seja, em 2018, o mesmo jogador apareceu inscrito na Associação Desportiva de Macuacua num contrato de uma época que iniciou a 5 de fevereiro. O jogador apareceu com documentação moçambicana e com o nome de Samuel Sião Mendes, o que levantou suspeitas por parte do clube alvinegro, que decidiu fazer a denúncia contra a Associação Desportiva de Macuacua. Na carta de denúncia, o Desportivo diz não entender como um jogador que chega ao país em 2016 consegue mudar de nome, nacionalidade e local de nascimento e é inscrito por um clube para disputar a 2ª divisão de futebol moçambicano. De acordo com a direção alvinegra, o Desportivo de Maputo espera uma resposta da Federação Moçambicana de Futebol. Há aqui um silêncio que ainda não é explícito do que é que estará a acontecer. Nós aguardamos pacientemente, é muito importante nós podermos preparar a próxima época e neste momento não sabemos o que é que vai acontecer. Nós vamos fazer aquilo que se chama o ato de responsabilidade, preparar para o pior. Neste caso nós não subirmos de divisão. Terminada a divisão de honra, a Associação Desportiva de Macuacua conquistou a Zona Sul e ganhou o direito de disputar o Moçambola 2019, fato que é reclamado pelo Desportivo de Maputo, apesar de ter perdido os 2 jogos disputados entre si, pelo mesmo resultado de 1-0 em Maputo e em Macuacua. Aliás, os alvinegros argumentam que não venceram no campo, mas não pretendem ganhar na secretaria. Julgo que há aqui a percepção de que o Desportivo quer subir de divisão através da secretaria. Queria deixar aqui muito claro que ninguém gosta disso, mas as regras não são só dentro do campo. Se for dessa maneira, então nós criamos aqui um precedente. Pode-se fazer tudo o que a gente quiser fora do campo, desde que dentro do campo a gente marque golos. Para já, a Federação Moçambicana de Futebol diz que recebeu a denúncia ao Desportivo de Maputo e o assunto está a ser analisado pelo Conselho de Disciplina, a que se vai pronunciar dentro em breve. Está tudo visto no jornal, notícias em modo permanente para acompanhar no canal de informação na Noite Informativa. Até lá.